Estamos novamente aqui com você no Pode Tudo com a Daiane Pinesi para gravar hoje, gente, um podcast maravilhoso. Nós vamos falar novamente sobre economia, educação financeira para você que quer comprar um imóvel novo. O nosso convidado, como você sabe, é o Euclides Neto, mas antes de eu chamar ele para participar aqui comigo, quero que você toque o sininho para que você possa receber notificações de todos os conteúdos que nós trazemos aqui no Pode Tudo com a Daiane Pinesi, como também os vídeos das casas que eu tenho certeza que você adora, porque quando eu estou na rua passeando ou quando eu estou na rua fazendo visita a algum cliente, você mesmo fala para mim, Daiane, que casa linda que você postou. Então toque o sininho para que você possa receber as notificações, tá bom? E agora nós vamos fazer um bate-papo sobre economia financeira. Trouxe novamente Euclides Neto, economista. Tudo bem, Euclides? Oi, Daiana, tudo bem? Bom dia a todos os seus participantes, do E você viu que são muitos, né? Bastante. Você viu como foi bom a sua primeira visita aqui no nosso Pode Tudo? Porque a gente até estava conversando um pouquinho antes. Nós vamos falar sobre economia financeira, né? Educação financeira. Porque o sonho da casa própria, ele está enraizado na maior parte dos brasileiros. É sempre o primeiro imóvel, do primeiro a gente vai para o segundo, do segundo vai para o terceiro, até chegar onde a gente almeja. E a gente estava conversando um pouquinho, né, Euclides? E tem, assim, muita coisa para a gente poder orientar o nosso público, né? Isso. Mas eu não vou ficar com a palavra, não, é sua. Vamos lá, né? O que seria mais interessante a gente conversar inicialmente? Eu acho que assim, primeiro de tudo, vamos fazer uma breve, não é introdução, mas vamos falar um pouquinho da Selic, porque a Selic influencia diretamente a compra de um novo imóvel, ok? E nós tivemos agora recentemente a última reunião do Copom, Selic baixou mais 0,5%, mais 0,5%, chegando a 12,75%. A previsão de todas as agências de economia é que no final de 2024 ela chegue aí na casa dos 9,5%. É mais ou menos isso, né? Sim. Então vamos falar um pouquinho sobre essa... Ainda tem mais 2 reuniões esse ano do Copom, não é isso? Sim, trimestral. Então eu gostaria que você falasse um pouco primeiro sobre essa baixa da taxa de juros, a Selic, como que ela influencia diretamente a economia do país. Vamos começar por aí. Vamos. A taxa Selic é um dos dispositivos mais importantes que tem no Brasil, que ele praticamente dita a marcha do país, né? Uma taxa Selic com valores menores significa que a taxa de juros é menor, as pessoas podem pegar empréstimos com valores menores e dessa forma muitas pessoas pegarão muito dinheiro e investirão na economia, tanto no consumo como investimento na compra de maquinários, equipamentos. Por exemplo, você quer expandir uma padaria, você compra novos equipamentos, um açougue, alguma coisa assim, porque as taxas de juros caem. Então a maioria dos nossos consumos são financiados, a gente utiliza quase tudo financiado. E a taxa Selic significa Serviço de Liquidação e Custódia, né? Está atrelado ao Banco Central na reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Cada 3 meses eles fazem uma reunião e definem qual será a taxa Selic. O interessante é que, como que eles vão definir a taxa Selic, né? A taxa Selic, a redução ou aumento da taxa Selic. Isso daí depende da conjuntura econômica, né? A conjuntura econômica que o país está enfrentando, então eles definem ou aumenta ou reduz. Mas assim, eu não vou entrar nessa seara, que é uma seara um pouquinho complexa, porque também está relacionado com investidores externos, de risco Brasil, uma série de outras coisas, mas vamos pular essa parte aí, vamos direto para como que ela reflete no nosso bolso. Você vê com bons olhos essa redução? Sim, já era uma tendência, né, desde o final do ano passado, de que teria que haver essa redução da taxa Selic, porque há muitos e muitos anos a gente não tinha uma taxa tão alta. E uma taxa Selic tão alta, ela cria entraves para o desenvolvimento econômico do país. Porque como que um empresário ou uma pessoa que quer comprar uma casa, um imóvel, um carro, ele vai conseguir comprar pagando juros exorbitantes. Então, antes a gente falava que você pagava, por exemplo, $1,5 carro. Hoje você está pagando quanto de financiamento de um carro, né? Sim. Então, são valores muito altos que o brasileiro, boa parte do que ele ganha é destinado para pagar juros da taxa Selic, né? Tá.
Então a gente está nessa situação. Então a previsão que tem para os próximos meses, para as próximas reuniões do Copom, é que ele tem uma tendência de redução na taxa Selic devido justamente à redução da inflação. Então ele está relacionado também à redução da inflação. E quando reduz a taxa Selic, a renda do país, o PIB do país, que é o Produto Interno Bruto, que é toda a riqueza que foi produzida no país durante um período, ela aumenta. E o que significa aumentar o PIB? Significa que estão produzindo mais, vendendo mais, as pessoas estão consumindo mais. Sim. Só que para isso precisa ter uma taxa na qual seja possível que isso daí ocorra. E essa tendência para o ano que vem vai refletir diretamente no consumidor, no sentido de que ele vai poder lentamente começar a ter uma percepção de mercado de que as coisas estão ficando mais acessíveis conforme vai reduzindo a taxa Selic. Então ele vai perceber no bolso isso. O que eu costumo dizer que quando teve esse aumento da Selic, o brasileiro se sentiu mais pobre. Pelo menos era uma sensação assim que as pessoas me passavam, sabe? Daiane, eu ganho a mesma coisa, mas eu não estou conseguindo comprar a mesma coisa. Ou eu estou ganhando mais, mas eu não estou conseguindo comprar o que antes eu ganhando menos comprava. Então, assim, essa foi uma sensação que eu percebi que muitos clientes me passaram. Essa falta de capacidade de compra do dinheiro, né? Exatamente. Quando a taxa está muito alta, né, o nosso poder aquisitivo cai, porque a remuneração nossa ela não acompanha uma taxa tão alta. Né? Então, essa perda realmente do poder aquisitivo da população é nítido, não apenas em relação à inflação, mas na relação de você ver que o seu valor, no que você está ganhando, não está comprando nada, porque a gente tem que ver a cadeia. Então, quando aumenta a cadeia produtiva, quando aumenta, por exemplo, a taxa Selic, o empresário que está lá no início, ele vai comprar maquinários, só que a taxa dele para ele comprar os maquinários ficam mais caras, então ele vai pagar mais caro por esses maquinários. Em seguida, ele vai vender esses produtos para uma outra pessoa que vai fazer uma outra transformação industrial que vai pagar também mais caro por esses maquinários. Depois vai para o setor de transporte, de logística, até chegar ao consumidor final. Então imagine que todos eles precisam de utilizar empréstimos do governo, empréstimos de bancos, para poder manter suas atividades em funcionamento. E cada vez que uma empresa faz isso, ela vai de acordo com a taxa Selic. Estando a taxa num valor muito alto, os custos de juros são muito altos. Isso daí é repassado para o consumidor. Então a gente tem que ver, quando nós compramos um produto, não está apenas o tributo ali inserido. A gente fala, nossa, a gente paga muito imposto. A gente tem que ver que também tem a taxa de juros que estão onerando todo o sistema produtivo. Então uma boa parte daquele produto que a gente compra, por exemplo, comprei uma cerveja. Se a empresa ela pega dinheiro emprestado para poder produzir e distribuir aquela cerveja, ele está embutido os juros ali, e os juros não deveria estar ali. Então não é uma questão assim da empresa ser boa, da empresa ser ruim, se ela ser saudável, não ser saudável. A questão é que o crédito bancário existe, as empresas devem pegar o crédito, porque elas vendem muitos produtos que às vezes não recebem à vista, estão muito inadimplência e tal. E como que elas vão fazer para poder manter-se no mercado? Pegar esse dinheiro. E estando as taxas muito altas, elas têm que repassar. Então a gente está pagando juros de todo o sistema produtivo. Então uma boa parte dos ganhos nossos está discorrendo para isso daí. Sim. Quando a gente financia um imóvel, uma casa, um carro, sei lá, qualquer coisa assim, a gente está pagando juros. E esses juros vai depender da taxa Selic. Estando ela alta, a gente paga mais, né? Sim. Esse é um grande problema. Ô Euclides, vamos pensar assim, ó, nós temos também uma situação que é inversamente proporcional, porque assim, quando a taxa está mais alta, o imóvel ele tem um preço mais baixo. Quando a taxa baixar, o imóvel aumenta o preço justamente por causa da demanda, muito mais gente procurando para comprar, porque o dinheiro está mais acessível, certo? Mas pensando de forma geral, que orientação que você passa, que você daria para um consumidor, para um cliente que quer fazer a compra do seu imóvel? Olha, a pessoa que quer comprar um imóvel precisa planejar, é a primeira coisa que a gente pensa, planejamento, né? Se essa pessoa não planeja, não busca planejamento, não busca informações, tem que comprar livro, tem que assistir vídeos, tem que assistir ler, o nosso podcast. Tem que assistir os podcasts que dão dicas, né? Exatamente, tem que assistir. Então,
tudo isso daí ajuda a pessoa a criar um ambiente no qual ela começa a entender. Então, por exemplo, eu estou aqui numa cidade tal, num estado tal, num país tal, mas eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Parece uma nuvem gigantesca que está. A gente fala que como assim, não é o céu de brigadeiro, é um céu cheio de nuvens. Você não está sabendo o que está acontecendo, você não vê nada. Por quê? Porque a gente não tem os instrumentos, não temos o conhecimento necessário para poder entender o mercado, como que ele funciona. A partir do momento que você começa a entender como funciona o mercado, você tem um incentivo, uma motivação para começar a guardar dinheiro, porque você sabe o porquê você vai estar guardando dinheiro. E tem que ter o quê? Um objetivo também, né? Então vamos lá, então vamos pensar, vamos focar, vamos sair do macro e vir para o micro. A pessoa, ela quer comprar uma casa, ela quer se planejar para isso. O que ela deve fazer? Bom, primeiro a pessoa precisa ver quais são as rendas que ela tem, juntar toda a renda, seja a renda dela, familiar, junta tudo. Ver os gastos que tem. Então, por exemplo, quais são os gastos que eu tenho? É importante a pessoa verificar se há necessidade de determinados gastos ou não, ou reduzir determinados gastos. Então, a pessoa tem que começar a guardar dinheiro. Quando você começa a guardar esse dinheiro, você tem que estabelecer que esse objetivo que você tem para aquele dinheiro é comprar um imóvel, dar entrada no imóvel, fazer alguma coisa assim, né? Então, ela precisa ter esse tipo de objetivo e disciplina. Disciplina eu sei que é uma coisa complicada, mas tem que ter disciplina, né? Porque se a pessoa começa a perceber que ela está alcançando aquilo que ela deseja, ela fica mais motivada e ela fica mais motivada em reduzir os seus gastos com coisas que ela pode considerar supérfluas e guardar mais dinheiro no sentido de observar o mercado e começar a procurar aquilo que ela quer. Mas ela tem que guardar quanto? Então, o máximo que ela puder. A ideia é sempre essa. Okay. Porque, assim, uma coisa interessante que as pessoas... Tem muita gente, assim, que pensa que está guardando dinheiro... Não, o dinheiro está lá. Continua guardadinho teu. Só que o dinheiro que está lá guardado, você tem que ter um objetivo para ele, que ele não pode ser utilizado para outra coisa. Perfeito. Se você põe ali um dinheiro no investimento para você ver o dinheiro render conforme vai passando os meses, porque você tem um objetivo que é adquirir uma casa... Você tem que deixar ali, mas você tem que engordar também. É igual você tem uns porquinhos lá para você engordar, você tem que dar comida, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que dar todo dia, todo mês, aliás, um dinheiro ali para ajudar, porque juros sobre juros, a rentabilidade é maior. Se você coloca lá R$5.000, R$6.000, 1% vai dar um juros cada vez maior. Sim. Então, a partir do momento que a pessoa ela começa a perceber que o dinheiro realmente está aumentando, aquele volume está aumentando, a motivação aumenta. Começa a sair, procurar imóvel, ver, verificar, começa a negociar. Então, tem uma questão psicológica, tem uma questão disciplinar muito forte, porque é a única forma que a pessoa tem de adquirir um imóvel. O que não pode é dar um tiro no escuro, né? Por exemplo, eu gostei, entrei lá, pegar um dinheiro emprestado para dar uma entrada. Não pode. Isso compromete renda. Exatamente. Muita. Exatamente. A gente estava falando até, dando um exemplo bem simples, né? Por exemplo, se você estiver pensando em comprar um imóvel, você fala assim, eu não sei quanto eu guardo. Pensa no seguinte, hoje, foi um exemplo bem simples. Hoje nós temos tênis de R$1.000, R$1.200, R$1.300, né? Isso. Então pensa que você está comprando um tênis em 10 vezes, então. ok? Aí o que faz? Aquela parcelinha você vai colocar na poupança, R$100 por mês. R$100 por mês. É um dinheirinho que você vai colocando lá todos os meses, mas que no final, no montante, é o que você falou, ele vai representar um valor significativo na hora da pessoa comprar um imóvel. Porque o que a gente enfrenta muito, às vezes, é o cliente querendo comprar um imóvel, mas cadê o dinheiro da documentação? Exatamente. E às vezes essa parcelinha de R$100 vai ajudar ele, essa economia, esse guardar, essa disciplina de todos os meses, receber o dinheirinho dele lá, vou tirar R$100 e vou guardar. Essa disciplina vai fazer a diferença lá na hora de comprar um imóvel. Exato. Pelo menos é minha visão e é o que eu sinto quando eu estou trabalhando um cliente que não tem
uma educação financeira. Me corrija se eu estiver Não, errada. tá certíssimo. Porque imagina só, se você tem um objetivo que é comprar uma casa, você tem que saber que você tem que fazer sacrifícios, né? É isso aí. Então você vai lá, o tênis que está R$1.200, bom, uma coisa, tênis que está R$1.200, para quem está querendo comprar uma casa, cara, é quase uma parcela, né? Então você não pode pensar nisso, né? E a documentação também, tem isso. Então a pessoa realmente tem que enxugar, tem que fazer os sacrifícios para poder guardar a quantidade máxima de dinheiro que ela puder. Aí ela vai ter mais folga, ela vai se sentir mais aliviada, porque na hora que começar a chegar as despesas da aquisição do imóvel, ela vai ter o dinheiro para pagar a documentação, os tributos, o cartório envolvido, tudo. Vai ter dinheiro, talvez assim, para começar a pensar em mobiliar. Então, tem que realmente pensar nessa forma, né? O que as pessoas não podem fazer de forma alguma é utilizar esses recursos, né, que ela está tendo agora, em coisas que vai fazer falta na frente. Então, tem que ser um momento de sacrifícios, né? Quando adquirir um imóvel é uma das coisas mais, assim, que tem mais responsabilidade. Uma, por quê? Você pode perder o imóvel mais para frente. Então, você pode morar ali, depois você não tem mais dinheiro, pode perder o imóvel. Então, você tem que ter uma economia para poder se manter e manter o imóvel e manter uma série de outras coisas, né? E também tem que ver o seguinte, uma das coisas que não perde valor, né? Não praticamente, perde valor nunca. Você vende um imóvel hoje, você não consegue comprar o mesmo imóvel que você vendeu agora. É isso daí, às vezes você vende um né? imóvel hoje, você não consegue comprar outro igual daqui 30, 60 dias. Não consegue. Isso daí é interessante, que na economia a gente chama de reserva de valor, né? Reserva de valor na economia, o pessoal fala, é ouro, é dólar e tal. Não, imóvel também é reserva de valor, né? Tijolo, reserva de valor, né? Tijolo. Então, o tijolo é uma reserva de valor, né? Tá, coloca ali. Porque qualquer pessoa tem lá a casa que ela está morando. Ela tem que pensar, bom, comprar um segundo imóvel. Cara, você tem um segundo imóvel, é uma reserva de valor. Você tem o dinheiro investido ali. Você está vendo o seu imóvel. Tem muita gente, inquilino dá problema e tal. Mas acontece que você tem algo que ele vai valorizando ao longo do tempo e quando você precisar, você pode vender. Sim. Então, é algo que você tem que estar ali. Outros tipos de investimentos, claro, tem aqueles que são um pouquinho mais arriscados, né? Que você depende também da conjuntura, de uma série de outras coisas, né? Mas quando a pessoa ela pensa mesmo, faz esse tipo de planejamento, ela tem que pensar, adquirir um imóvel para minha família, mas agora preciso pensar em adquirir alguma outra coisa, né? Que seria um imóvel para eu ter isso daí como reserva de valor, porque aquilo ali é dinheiro. Adorei a expressão reserva de valor. É um nome bonito, né? É um nome bonito e assim, bonito. Se a gente pensar, realmente é isso, né? Exato. Porque, vou pegar o meu próprio exemplo. Meu pai sempre teve imóveis pequenos, sempre. Por isso que eu acho que eu gosto tanto, porque eu cresci dentro do meio de pessoas que tinham imóveis. E assim, por vários momentos... eu vi meu pai movimentando a compra e venda de um imóvel para fazer um investimento melhor. É o que você falou. Ali eu tenho um dinheiro. Isso. Às vezes você paga um valor menor, só que aquele produto que de repente você pagou 100 mil, daqui 5 anos, daqui 4 anos, dependendo de como for, ele já vai estar valendo 140, 150, Sim. 180. Sim. E é uma reserva de valor que vai crescendo e vai aumentando gradativamente. Perfeito. Pra você ver como que é uma reserva de valor, porque se for, por exemplo, a pessoa que adquirir um outro imóvel, ela pode usar esse imóvel como garantia. Se ela vai pegar dinheiro financiado para montar uma empresa, também pode pegar esse outro imóvel como garantia, né? Desde que o imóvel não seja... Bom, até a lei até hoje ela diz que não pode ser o mesmo imóvel, né? Mas se ela tiver um segundo imóvel, ela pode colocar como garantia. Então, se você pode colocar um bem como garantia para adquirir recursos para outro tipo de investimento, é uma reserva de valor extraordinária. Extraordinária. Vai sempre ser dinheiro que está ali. Você pode estar descapitalizado, com R$138 na conta. Entendeu? Você pode estar descapitalizado. Mas você tem uns imóveis ali que esses imóveis, eles estão já valendo bastante coisa. Então, qualquer problema assim, põe à venda. Não perde, né? Pra gente entender, eu queria que você fizesse um pouco de uma análise para nós de como que funciona, por exemplo, a compra de um imóvel. Brasil, Japão, Estados Unidos. Você consegue fazer um pouquinho desse comparativo para nós? No Japão tem uma coisa interessante, né? Que
A taxa de juros no Japão para aquisição de vários bens tal é baixíssima, é muito baixa. Só que para imóvel já muda um pouco, porque os imóveis no Japão são caríssimos. Então eu tenho clientes que moram lá e eles me falam isso. Até quando eles mostram os espaços de moradia são muito pequenos. São. Muito pequenos e caro, ele já me falou isso. Então, no Japão, é preferível até alugar do que você comprar um imóvel, tão caros que eles são, né? Então, existem corporações lá que são especialistas em criar prédios gigantescos de 3x4, né? Uma pessoa mora, uma família, um casal mora em lugares bem pequenos lá. Eu digo assim, nos grandes centros. Mas por que nos grandes centros? Onde que está o emprego, uma série de outras coisas, né? Então, no Japão tem. Mas assim, a característica mesmo é você ter uma taxa de juros muito baixa, mas mesmo assim não conseguir adquirir um imóvel devido ao preço, ao valor que é muito alto, né, dos imóveis. Em países como os Estados Unidos e na Europa, está havendo também um aumento no preço dos imóveis, né, devido a uma série de problemas assim, estruturais, econômicos. Durante muito tempo ficou fechado, restringiram muito o crédito para o setor, para a expansão do setor imobiliário, por questões assim, ambientais, vários tipos de questões, mas agora estão percebendo que está havendo realmente uma demanda muito alta, a população aumentou, pessoas estão casando, muitas pessoas solteiras morando sozinhas, então precisa realmente ter todo esse imóvel, então os preços aumentaram bastante. No Brasil, o grande problema nosso é a taxa de juros, porque temos bastante imóveis de oferta, só que o problema é a taxa de juros, que é um impeditivo para que o brasileiro consiga adquirir imóveis e ter a segurança de que ele vai conseguir pagar as parcelas dele seguramente, né? Então, essa dificuldade que o brasileiro tem de adquirir imóveis está relacionado à taxa de juros. A burocracia é tranquila. Hoje existem vários, você vai numa imobiliária, fazem tudo para você. Sim. Hoje nós temos assessorias de todos os sentidos na hora da aprovação do crédito, né? Pessoas muito, muito boas que ajudam o corretor de imóveis. Exatamente, porque você vai lá no imobiliário ou nessa assessoria, ainda você ganha um cafezinho, eles fazem tudo para você. É uma coisa impressionante, né? Muito bacana. Mas a questão dos entraves burocráticos, essa galera resolve. Mas o que fica depois é a questão de mesmo de você ter os recursos para manter todo o processo, e depois também vem as parcelas, né, que a pessoa tem que pagar. E aí também tem umas escolhas, né? Tem a taxa, tem a sistema de amortização constante, que a pessoa tem que pensar nisso, né? Ou se ela vai utilizar o sistema Price, né? Sistema de amortização constante é aquele que você começa a pagar uma parcela mais alta, conforme o tempo vai passando, essa parcela vai reduzindo. Depois de um determinado período, praticamente você nem sente mais essa parcela, você nem lembra que tem mais. Isso aí é quando compra pela SAC. Pelo SAC, é o sistema de amortização constante, né? Sistema de amortização constante, Exato, SAC, perfeito. E o Price, né, que é o financiamento, né? Muitas pessoas compram uma moto, um carro, vem a mesma parcela. A pessoa fica pensando, todo, né? Mas como que eles chegaram nesse valor aqui, né? Mas assim, é tudo uma questão matemática, lá de cálculos que eles fazem dentro da taxa de juros, uma série de coisas. Mas os imóveis também dá para ser assim. Só que no final, o sistema de amortização constante, no final, ele é vantajoso, que você paga menos juros e as parcelas daqui 20 anos vão ser tão pequenas que você nem vai lembrar. E o price continua mesmo. E o imóvel valorizou, né? Exatamente. Ele vai pagar um valor tão pequeno e o imóvel valorizou tanto que ele não percebe essa parcela pequena. E uma outra coisa interessante é que a pessoa que queira comprar um segundo imóvel e alugar o imóvel, ele pode também utilizar o valor do aluguel para ir fazendo os abatimentos. Os abatimentos, exatamente. Perfeito. Então eu conheço algumas pessoas que fazem isso daí, né? Faz um abatimento e tal. Então Tá se pagando. Ele está se pagando. Está se pagando. Você dá a entrada, financia e depois ele vai se pagando. Isso é uma coisa totalmente legítima, bacana e uma coisa que você aumenta a sua reserva de valor. Né, e não perde o capital. Não perde o capital, porque o imóvel fica ali, ele não está vendendo. Ele está fazendo um abatimento, está terminando de pagar o compromisso dele e fica ali. Exato. Você estava falando sobre os imóveis compactos, né? Eu estava lendo uma notícia. Hoje no Brasil, principalmente nos grandes centros, nós estamos tendo a valorização de um imóvel compacto, é um imóvel de 20, 25 metros, às vezes só quarto e banheiro,
sabe? Uma coisa bem compacta mesmo. Tá tendo uma valorização muito maior do que imóveis grandes. Isso. Porque você pega nos grandes centros, um imóvel bem pequeno, ele tá perto ali de um metrô, de um transporte público, tá perto do trabalho, como você falou. Então, assim, aí eu vejo uma semelhança quando a gente fala de países como o Japão, a cidade de Nova York, onde para você estar perto do seu serviço, às vezes você vai ter um imóvel bem compacto, isso, pagando um valor de metro quadrado bem maior, só que você tem uma mobilidade urbana ali que é indescritível. Daiane, isso daí é tão interessante que eu estive lá em São Paulo um tempo e eu cheguei a visitar um desses apartamentos, né? É bem construído, bonito, tal, né? E compacto. Só que assim, comparado com o japonês, o nosso é gigante, né? Porque eram 30 metros quadrados, né? 28, 30, tem até de 22 metros quadrados que eu cheguei a ver também. Então, não é mobiliado, tal, você faz ali do jeito que você quer, só que é uma outra estrutura, por quê? É um outro tipo de público, geralmente um casal, ou então uma pessoa sozinha, tal, né? Que ela vai comprar esse apartamento. Não custam barato. Não custam. 300 mil mais ou menos, 400 mil. Eu vi ali na Santa Cecília, vi ali na Frei Caneca, vi ali na região da Vila Mariana, mas todos muito bem localizados, Sim. muito bem mesmo. E uma outra coisa interessante é que na parte de baixo deles, eles colocam um espaço de coworking, onde você pode montar seu escritório ali, lavanderia, um café. Então você está quase num shopping que você mora dentro do shopping, né? Isso daí. São várias coisas embaixo, ainda tem academia, tem piscina, tem uma série de outras coisas. É um padrão totalmente assim diferente. Por quê? Porque a gente tem agora um outro público que surgiu, que é aquele jovem, né? Que ele não está muito preocupado, não quer ter um carro, por exemplo, não quer, ele usa mais aplicativos de transporte. Você está num grande centro como São Paulo, Rio de Janeiro, que você tem metrô, tem ônibus, tem outros meios de locomoção. Então, é um outro tipo também de cultura desse pessoal, né? Eles também querem estar antenados ali em regiões que tenham certa mobilidade e também tenha certas assim, facilidades, a cultura, lazer, né? Sim. E assim, para quem vai investir nesses imóveis aí, também é interessante, se a pessoa quiser investir num imóvel desse, né? Porque o aluguel é caro. O aluguel é caro. Por exemplo, aqui na cidade de Araçatuba, eu vou falar dos exemplos que nós temos, tá? Nós temos o Uptal, que é um produto que foi construído pela Ferreira Engenharia aqui. A liquidez dele é ótima, a liquidez em termos de locação, em termos de revenda é ótima. Fica localizado lá no bairro Nova York, são 35 metros quadrados, que dependendo de como você alugar, porque hoje nós temos as plataformas de aluguel temporário e nós temos o aluguel mensal junto às imobiliárias. Sim. A rentabilidade é excelente, excelente. Sim. Sim. A Constroem está fazendo um outro produto que eu também considero ótimo, chamado Perfeito, ainda não está pronto. São residenciais a partir de 47 metros quadrados, se eu não me engano, um quarto, uma suíte. Ele está em fase de construção, numa região extremamente importante para Araçatuba, porque eu estou perto da Santa Casa, perto da faculdade da Toledo, eu tô perto da faculdade da Unesp, e assim, nós temos um público muito grande chegando em Araçatuba, isso eu sinto, por causa do próprio desenvolvimento da cidade. Sim, sim. Então, esses espaços compactos, eu sou super a favor de que o investidor adquira. Eu vou falar, inclusive, de um outro produto, o MRV, próximo à Faculdade de Medicina. Então, o investidor que compra um MRV e deixa ele pronto, apropriado para receber um estudante ali, o investidor vai pagar barato e vai conseguir ter uma rentabilidade. É a maior rentabilidade que eu já vi até hoje, dá 1% de retorno. Um MRV bem montado, com armários, porque ele é pequenininho, né? Mas dá para você deixar ele um chuchu. Ah, eu já vi uns muito bonitos. Você parece que você tá num filme, assim, eu já vi. A rentabilidade para uma carteira de locação é fantástica. Então, assim, esses espaços pequenos, em localizações estratégicas que nós temos aqui mesmo dentro de Araçatuba, são fundamentais para o investidor ampliar a sua carteira de locação.
Bacana. E você percebe, né, que conforme vai avançando o tempo, essas propostas novas vão surgindo, né? Vão surgindo. Porque a demanda do mercado também está em constante modificação, né? Em constante modificação. Quer ver, eu não sei se você consegue me dar um parâmetro, porque às vezes você tem até mais informações que eu. Como que você vê a cidade de Araçatuba hoje? Por exemplo, Daiane, do mercado imobiliário, sinto que há algum tempo, de um tempo para cá, Araçatuba melhorou tanto. Eu sinto uma atração populacional, um número muito maior de pessoas vindo para cá, procurando imóveis para alugar, pessoas de poder aquisitivo melhor. E eu vejo que a cidade está crescendo. Você tem esses números para falar ou é só impressão minha isso? Não é assim, os números eu não tenho, né? Eu acompanho algumas divulgações, né, que saem nos jornais, tal, sobre esses assuntos, né? Eu também faço alguns estudos no IBGE, então as coisas que eu tenho conhecidas, né, estão relacionadas a isso daí. Então a gente vê que realmente houve um aumento na renda da população de Araçatuba, acesso, né, a vários outros tipos de serviços que não tínhamos antes está havendo, né? E também novas empresas que foram instaladas, empresas que estão se instalando aqui, a oferta de emprego e a entrada de pessoas de outras regiões aqui na cidade, né? Isso daí é muito bom para a cidade porque traz pessoas novas, traz empregos novos, traz rendas novas, então esses investimentos são bem interessantes. Isso daí realmente está acontecendo. As faculdades também estão incentivando isso daí de uma forma direta, né, porque muitas pessoas estão vindo fazer cursos aqui na cidade. Então, realmente, isso daí está acontecendo aqui na nossa região e a gente percebe nitidamente, né? Eu lembro que assim, eu viajo muito quando eu estou voltando para Araçatuba, cada vez que eu estou voltando ali na rodovia, eu vejo que tem uns 2 prédios a mais, né? Então, você enxerga a cidade de longe agora, né? Sim. Então, realmente tem essa modificação muito forte aqui na cidade. E tudo isso parece que não, mas isso influencia direto o mercado imobiliário. Quando você tem essa movimentação de dinheiro, movimentação de pessoas, indústrias chegando, empresas novas se instalando na cidade, isso reflete diretamente no mercado imobiliário. Sim. Recentemente, nós estávamos atendendo o gerente de um banco e ele queria uma casa com 3 dormitórios, piscina, e ele queria pagar R$2.000 de aluguel. E nós, onde que tem essa casa aqui em Araçatuba? Me fala. Não tem. Não acha, então? Não acha. Você não consegue. E há algum tempo a gente conseguia. Hoje a gente não consegue. Então, o que eu percebo? É nesse crescimento que eu tô falando. Diretamente influencia no valor do aluguel da cidade. Isso. Porque o aluguel sobe, porque eu não tenho esse tipo de produto. E quando eu tenho, o produto é tão escasso que o aluguel muda o valor. Entendeu? É uma lógica de mercado, né? É uma lógica de mercado. Exatamente. Quanto maior a demanda, quanto maior a procura, maior o valor do produto. Exatamente, a lógica de mercado. Bom, vamos lá. Um recadinho especial para quem, então, está pensando aí na compra do imóvel. O que eu diria, né? Eu diria o seguinte, tem que ter um planejamento. Eu quero comprar um imóvel. Tem que planejar, você tem que estar disciplinado, tem que estar motivado. Isso daí eu falo várias vezes, porque é a única forma da gente conseguir. Então a pessoa tem que imaginar, eu na minha casa própria, eu vou poder comprar os móveis que eu quero, colocar a televisão onde eu quero, eu posso fazer as modificações que eu quero na minha casa própria. Então a pessoa tem que pensar nisso daí, né? Legal. Então isso daí já é uma forma de motivar as pessoas, né? Mas como que eu vou alcançar isso daí? Cara, tem que guardar dinheiro. Tem que guardar dinheiro, tem que guardar, tem que ter rendas, né? As pessoas têm que ver também, assim, será que eu tenho tempo livre durante o dia, né? É até meio complicado, mas isso daí, claro, não se encaixa todas as pessoas, mas se encaixa algumas pessoas que têm o tempo livre durante o dia, porque às vezes você trabalha em períodos, assim, aqui na nossa região é muito comum, você não trabalhar todos os dias, às vezes você trabalha, assim, por exemplo, 12 por 36, uma coisa assim, né? Eu não lembro como que é. Às vezes sobra um tempo, que a pessoa poderia se dedicar em algum outro negócio. Então, tem pessoas que às vezes trabalham e à noite fica ali de boa. O que eu poderia fazer à noite? Eu poderia fazer, de repente, algum outro tipo de forma de eu ter renda, né? Então, é importante a pessoa pensar nisso daí. Então, esse tipo de trabalho extra, ele ajuda também a complementar os recursos para poder
comprar o imóvel, né? Então, Perfeito. a gente tem que fazer assim, se eu não é o suficiente agora, ou mesmo que seja o suficiente, eu tenho que criar novos modos de juntar mais dinheiro para poder fazer isso daí. Então, tudo isso daí é motivação. A pessoa tem que se sentir, eu quero um imóvel, eu quero ter aquilo que é meu, que eu posso estar lá, posso estar com a minha família, posso fazer um evento com meus amigos. Só que para isso eu tenho que pagar um preço agora. E esse preço qual que é? Alguns sacrifícios, né? Sim, perfeito. Porque conforme o tempo vai passando, chega uma idade que a pessoa está mais velha ali e tal, passou o tempo, ele perdeu todo aquele... Vigor. Exatamente, a palavra certa. Perdeu todo aquele vigor. Como você vai fazer para recuperar agora? Então fica muito complicado. Claro que antes tarde do que nunca, né? Mas tem coisas que, como imóvel, que é a longo prazo, né? E é um produto assim, caro, né? Comparado com outros, né? Que a pessoa realmente ela tem que ter um planejamento dessa forma, né? Reduzir assim, o consumo por coisas que considera-se supérfluo. Reduzir também o consumo por coisas assim, por exemplo, em vez de eu gastar 10, eu vou tentar gastar 5, porque tudo isso daí vai se reverter depois no imóvel. Aí, como uma vez que você entrou lá, aí você já pode fazer seus planos ali dentro. E é uma das coisas mais gostosas que tem é você entrar na sua casa, né? E saber assim, pô, essas paredes, o que eu vou fazer com essa parede, o que eu vou fazer com essa porta, o que eu vou fazer aqui no fundo, vou de repente fazer uma área gostosa aqui no fundo, vou fazer uma churrasqueira, vou fazer uma banheira ali. Então, esses planos são bacanas para a gente ter em casa, né, e a gente lentamente ir mobiliando a nossa casa do jeito que a gente quer. Então, assim, é uma motivação, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Você esperaria a taxa Selic baixar para comprar um novo imóvel? Olha, essa pergunta é bem interessante, né? Porque assim, eu tô imaginando a fase, né, que vocês têm que estar pronto para agir naquele exato momento. Você tem que estar pronto para agir, né? Então, por exemplo, será que hoje eu estou pronto para agir? Pronto para agir significa, eu já encontrei o que eu quero, eu tenho o dinheiro necessário para o que eu quero, e será que vale a pena agora? A gente sabe que existe mobilidade de mercado, de empréstimo, uma série de outras coisas. Então, por exemplo, eu não posso, às vezes, esperar para as coisas acontecerem. Porque se eu esperar para acontecer, a taxa cair, o imóvel vai subir. Aí, o que acontece comigo? Né? Eu falo assim, pô, esperei, agora fui ver o imóvel lá, ele está lá no preço bem alto. E agora, eu perdi. Perdeu a oportunidade. Então, quando a pessoa encontra aquilo que quer, independente do que está hoje na taxa de juros, a pessoa tem que pegar a oportunidade. Perfeito. Depois, ela pode entrar com uma negociação, ela pode tentar fazer assim, uma mobilidade, alguma portabilidade. Portabilidade. Né? Mobilidade é outra coisa. Portabilidade é quando a gente tem um financiamento num banco e a gente negocia com o outro para fazer a transferência da dívida do saldo devedor, né? Mobilidade é outra coisa. Aí a pessoa ela não perde a oportunidade, porque vai perder o imóvel e o imóvel está muito caro. Aliás, quase todos vão estar muito caro. Então a pessoa tem que estar bem atenta com isso daí. Por isso que tem aquela necessidade que a gente estava conversando inicialmente, da pessoa criar assim, pegar um papel, uma cadernetinha, tal, e anotando, né? Quanto que está ganhando, quanto está recebendo, quanto que está o produto hoje que ela quer, acompanhar o produto que ela deseja, a média do produto que ela deseja, e ela ir lentamente juntando o dinheiro e vendo a distância que ela está daquele bem que ela quer. Perfeito. Porque, assim, muitas vezes a pessoa já chega lá, quero comprar um imóvel, quanto que é, tal, sabe? Não pode ser assim no supetão, tem que ser no planejamento. Então ela começa a perceber a distância, e quando ela vê assim que a distância está menor, ou seja, o seu custo-oportunidade está uma beleza agora, então é o momento da pessoa comprar. Porque dessa forma ela percebe que a distância do que ela tem, do desejo dela, daquele imóvel, está mais próximo. As condições estão ideais para ela adquirir aquele bem. Isso aí. Diferente da pessoa que não tem nenhum planejamento, ou então pensa demais, fica pensando, a taxa justa alta, porque está fazendo o quê? Conexões erradas. Essas conexões complexas, erradas, às vezes pode até soar assim, pessoal, nossa, pessoal, eu estou agindo totalmente dentro do mercado, uma visão de mercado, mas não é, você não está agindo dentro de uma visão de mercado. Mercado é oportunidade. Mercado é oportunidade, então, falou tudo. Exatamente. Então, às vezes, o preço daquele imóvel está muito bom naquele momento, mas as taxas de juros estão altas. Só que você pode adquirir imóveis, taxas de juros altas, mais para frente você pode renegociar. Ou, às vezes, a taxa de juros ela está
baixa e você pensa assim, agora eu vou adquirir um imóvel, só que o imóvel aumentou de já preço. aumentou, aí você perde. Porque é inversamente proporcional, né? Quando a taxa de juro abaixar, o imóvel sobe porque aumenta a demanda. Exatamente, a demanda. Que é um outro item que nós temos na economia, né? Quanto maior a demanda... Exatamente, maior a demanda, o preço, né? O preço está relacionado com a demanda, né? Sempre. Meu amigo, eu adorei mais uma vez. Muito bom, muito bom. Adorei mais uma vez falar com você, tá bom? Eu quero que você deixe seu nome completo, seu telefone. Eu sei que você é professor universitário de 2 universidades, faz vários trabalhos aqui no interior de São Paulo, sempre focado na educação financeira, na educação econômica das pessoas. E assim, você é de grande valia pra gente, pro mercado, pras pessoas que estão procurando comprar um imóvel. Tá bom? E mesmo pros corretores, porque assim, o corretor tem que entender de tudo isso. Ele tem que saber explicar tudo isso pro cliente. Exato. Então eu agradeço imensamente a sua presença. Eu que agradeço, pelo convite, agradeço pelo convite. E espero que a gente se encontre mais vezes, tá bom? Tudo bem, estarei à disposição, tá? Gente, é isso. Vamos ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar nos comentários, você pode me mandar que eu farei questão de encaminhar para o Euclides. O Euclides é um profissional maravilhoso que nós temos em Araçatuba e o papel dele, junto aqui com o Pode Tudo, é trazer orientação para você que procura fazer um investimento no imóvel. Como que você deve fazer, o que você deve tomar de cuidado, fazer a sua reserva. Ele falou várias vezes aqui, faça a sua reserva financeira, nem que seja de R$100 por mês. Tá bom? Então nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana com mais um Pode Tudo com a Daiane Pinesi. Tchau, tchau!